Meu nome é Rebecca Chen, tenho 22 anos, estudo biotecnologia em Stanford e há 2 semanas, meu pai desapareceu. A polícia diz que ele abandonou o hospital psiquiátrico onde estava em observação, mas eu vi a gravação. Ele não saiu. As câmeras mostram o quarto vazio às 3h17 da manhã. Nada antes, nada depois, só o som do ar-condicionado ligando. Desde então, eu escuto o mesmo som, em todos os lugares, um zumbido baixo, constante. E quando ele para, eu sinto falta. O que eu sei sobre meu pai é o que o governo quis deixar escapar. Engenheiro do departamento de energia, trabalhou em instalações experimentais. 3 meses sumido em 2019. Depois, silêncio. Mas há um detalhe que ninguém notou. Dias antes de desaparecer, ele me enviou um pacote sem remetente. Dentro, havia 3 cartões de memória e uma folha de papel com uma única frase. Se o ar começar a te ouvir, não respira. No primeiro cartão havia gravações. A voz dele, cansada, trêmula. Meu nome é David Chen. O projeto Dulce é real. A primeira vez que eu vi, ri. Mas à medida que ele falava, o riso foi sumindo. Ele falava de criaturas subterrâneas, de uma base viva, de algo chamado Sujeito 7. Parecia loucura. Mas então ouvi o que vinha depois da gravação. Respiração ponto dupla, como se alguém estivesse gravando ao lado dele. No segundo cartão, havia imagens, esquemas, mapas, diagramas de DNA e uma pasta chamada Integrados. Dentro, registros médicos de pessoas que morreram oficialmente, mas com datas posteriores aos atestados de óbito. Todas com o mesmo marcador genético. 6E7D 7.O, mesmo que aparece no meu exame de sangue da faculdade. Desde que vi aquilo, coisas começaram a mudar. O espelho do meu quarto embaça sozinho, mesmo sem vapor. Quando limpo, há palavras escritas por dentro. Hoje de manhã, li uma, desce. E à noite o som voltou. O zumbido, mais forte que antes. Como se viesse das paredes, mas não vinha. Vinha de dentro de mim. Ontem, encontrei um envelope na minha porta, sem selo, sem remetente. Dentro, uma foto antiga. Meu pai, ainda jovem, em frente a uma placa Dulce Research Facility, 1979. E ao fundo, uma sombra, alta, esguia, olhos dourados. Atrás da foto, uma frase escrita à mão. Ele terminou o que começou. Agora é sua vez. Tenho sonhos toda noite. Corredores brancos, portas sem número e uma voz que sussurra: respirar é evoluir. Quando acordo, o quarto está frio e a janela, aquela que sempre dava para o pátio da universidade, agora mostra montanhas, as mesmas montanhas da pintura que ele descreveu na gravação. Talvez eu esteja enlouquecendo, ou talvez ele estivesse certo. Talvez Dulce nunca tenha sido um lugar. Talvez seja um estado. Algo que começa no ar e termina no sangue. Agora, o zumbido não para mais. Está aqui, no fundo da minha cabeça, constante, como se algo dentro de mim esperasse um comando. Às vezes, acho que ouço meu pai chamando meu nome, mas não é a voz dele, é mais funda, mais calma, mais dourada. Gravação termina com um estalo elétrico e respiração sincronizada. Pai e filha dividindo o mesmo fôlego. 2 dias depois de receber a foto, eu estava na estrada, sozinha. Direção: Dulce, Novo México. Não avisei ninguém, nem amigos, nem universidade, nem mesmo a mim mesma. Apenas acordei. Fiz as malas e dirigi, como se algo em mim já soubesse o caminho. O zumbido ficou mais forte a cada quilômetro. No início, parecia vir do motor do carro. Depois, percebi. Vinha de dentro dos meus pulmões. O som do meu próprio corpo tentando se sincronizar com algo muito maior. O ar parecia me observar. Cada inspiração e expiração medindo o tempo entre nós. Cruzei a fronteira de estado pouco antes do amanhecer. O céu era roxo, o deserto dourado, e por um instante, tudo pareceu calmo. Mas o GPS parou de funcionar. O celular desligou sozinho, e a bússola digital girava em círculos. Até o relógio no pulso começou a marcar horas negativas, como se o tempo recuasse. Segui guiada por instinto, ou talvez por eles. O deserto me observava em silêncio,
As pedras brilhavam sob o sol nascente, refletindo uma luz que não era dele. Horas depois, vi as montanhas, as mesmas da pintura do quarto do meu pai, as mesmas que apareciam nos sonhos, e de repente, tive a certeza, aquilo não era coincidência. Cada curva da estrada me levava a uma lembrança que não era minha. Quando parei o carro, o silêncio era absoluto. Nenhum pássaro, nenhum vento, apenas o ar, denso, parado, esperando. Até o deserto parecia conter a respiração, como se aguardasse o meu próximo passo. Andei até uma fenda na rocha. Lá dentro, o cheiro metálico era inconfundível. O mesmo cheiro que ele descrevera: ferro, ozônio e algo vivo. O tipo de cheiro que a ciência não explica, mas o instinto reconhece como perigoso. Peguei a lanterna e entrei. O chão descia em espiral, coberto de poeira e fios. E quanto mais eu descia, mais o ar parecia. Respirar, o som ecoava como um coração subterrâneo, lento, compassado, guiando-me para o centro. As paredes começaram a brilhar sozinhas, emitindo luz verde. A rocha se tornava carne, a pedra, veia, e o chão, uma membrana que pulsava sob meus pés. Era como caminhar dentro de um organismo adormecido, prestes a despertar. Eu não sentia medo, sentia reconhecimento. Uma parte esquecida de mim respondia a cada pulsar, como se fosse lembrança antiga. Era mais do que destino, era herança. Depois de 1 hora, encontrei uma porta metálica meio enterrada. No centro, uma inscrição quase apagada, DOE. Setor 9. Meu coração disparou. Empurrei a porta, ela cedeu. E do outro lado, o impossível. O ar tinha cheiro de laboratório e cemitério ao mesmo tempo. O mesmo corredor branco das gravações. Luzes piscando e um som familiar vindo dos dutos. Respiração. Mas agora, sincronizada com a minha. A cada passo, sentia que o lugar me reconhecia de volta. Segui o som até uma sala. Dentro, um tanque de vidro. E flutuando ali, o corpo do meu pai. Pele translúcida, olhos fechados, veias douradas. Ele parecia sonhar. E o sonho, respirar comigo. Não parecia morto. Parecia em pausa. Como se esperasse que eu chegasse para acordá-lo. Toquei o vidro. O líquido reagiu, vibrando em ondas. E a voz dele, ou o que restava dela, encheu a sala. Você veio. Pai. Eu sussurrei. O som saiu trêmulo, pequeno demais para caber no espaço. Você ouviu o chamado. Era inevitável. A voz não vinha de fora. Vinha de dentro da minha cabeça. Isso é real? Mais real do que antes. Nós somos o ar agora, Rebecca. Cada respiração é um elo. Dulce não é um lugar. É o início de uma espécie nova. Espécie? Não humana. Não alienígena. Algo entre. A palavra ficou pairando, viva, ecoando no meu sangue. Dei um passo para trás. As paredes pulsaram. A voz dele se multiplicou, ecoando por todas as direções. E no ritmo das luzes, o corredor começou a respirar junto comigo. A expansão começou. As cidades já respiram conosco. A superfície está pronta. Eu não quero isso. Não precisa querer. Só precisa respirar. O vidro rachou. O líquido escorreu pelos meus pés. Quente, vivo. E dentro dele, algo se moveu. Uma forma dourada, leve. Flutuando em direção ao meu rosto, senti o cheiro de ozônio e memória. Tentei correr, mas o ar ao meu redor endureceu. Pesado como água. A coisa entrou pelos meus pulmões. Senti calor. Depois, calma e, finalmente, uma paz tão profunda que parecia não pertencer a este mundo. Acordei horas depois, no deserto. O carro estava a poucos metros, o sol nascia, e o zumbido havia sumido. Mas o silêncio era outro, vivo, pulsante, consciente. Por um instante, achei que tudo tinha acabado, mas quando olhei para o horizonte, vi algo se movendo no céu. Não naves, não pássaros. Formações como nuvens conscientes, respirando juntas. E as montanhas pareciam respirar com elas, exalando névoa dourada. E dentro de mim, algo respondeu. Uma batida, um pulso, uma voz, suave e familiar, sussurrando. Respirar é evoluir. Sorri. E respirei fundo. O vento mudou de direção. E pela primeira vez,
Senti o mundo inteiro respirar comigo. O solo vibrou sob meus pés. As montanhas distantes exalaram uma névoa dourada, fina como poeira viva. Ela se espalhou pelo ar, tocando o céu, dissolvendo-se na luz do sol. Olhei para minhas mãos. Minhas veias brilhavam, um fio tênue de luz dourada pulsando sob a pele. E no silêncio absoluto do deserto, ouvi o som de milhões de respirações, unidas. Pensei no meu pai e percebi que ele nunca se foi. Ele apenas se tornou parte do ar. E agora, eu também. Não era o fim. Era o início da expansão. Faz 7 dias desde o deserto. 7 dias desde que respirei aquele ar pela primeira vez. Voltei para a cidade acreditando que ainda era humana. Mas cada hora que passa me mostra que já não sou. O zumbido não voltou. Ele nunca mais foi embora. Está aqui. Dentro, como uma frequência interna, suave, constante. Às vezes parece o som de uma lembrança. Às vezes, o som de um coração que não é o meu. Nos primeiros dias, tentei continuar a vida. Voltei às aulas, entrei em laboratórios, olhei gráficos e amostras sob o microscópio. Mas nada parecia real. Tudo ao meu redor pulsava em sincronia. As máquinas, as luzes, até as pessoas. Eu observava meus colegas conversando, e por trás das palavras via algo novo. Coordenação. Eles falavam juntos. Riam no mesmo tom. Se moviam com o mesmo ritmo de respiração. Era sutil, mas impossível de ignorar. Um deles, Ryan, meu parceiro de pesquisa, comentou algo que me gelou. Engraçado. Parece que o ar anda mais denso ultimamente. Tipo, mais vivo. Sorri por educação. Mas dentro de mim algo respondeu. Sim, ele está. Na terceira noite, tive o primeiro sonho lúcido. Eu estava em um campo de poeira dourada. Acima, nuvens se moviam como pulmões. E no centro do horizonte, o que parecia uma estrutura viva. Um coração colossal, batendo em intervalos perfeitos. Toda vez que ele pulsava, via cidades inteiras acendendo. E cada luz de janela respirava comigo. Quando acordei, o quarto estava coberto por uma névoa leve, dourada, que sumiu quando toquei. O relógio marcava 3h17 da manhã, o mesmo horário em que meu pai desapareceu. Comecei a notar mudanças físicas, nada drástico no início. A pele mais sensível, a visão ligeiramente mais clara à noite, mas o mais estranho eram as veias, uma luz tênue nelas, como se um filamento brilhasse sob a pele. Passei dias tentando esconder, mangas compridas, óculos escuros, silêncio. Mas o espelho sabia. Toda vez que eu me olhava, via o reflexo piscando 1 segundo depois. E quando o reflexo sorria, às vezes eu não sorria junto. Na quinta noite, o zumbido mudou de tom. Deixou de ser fundo e começou a chamar. Sons dentro dos sons. Palavras escondidas na vibração. Quando fechei os olhos, ouvi meu pai. A expansão é suave. A humanidade precisa dormir para nascer de novo. Abri os olhos e percebi que não estava sozinha. Na rua em frente ao apartamento, dezenas de pessoas paradas, olhando o céu, olhos abertos, rostos serenos, respiração sincronizada. Não gritavam, não corriam, apenas esperavam. Olhei para cima. O céu não era o mesmo. As nuvens se moviam em círculos perfeitos, formando um padrão que lembrava um íris gigante, dourada, viva. E no centro dela, uma única estrela pulsava, piscando em intervalos que combinavam com meu coração. No dia seguinte, os noticiários começaram. Chamavam de fenômeno atmosférico global. Cientistas alegavam que eram ondas de partículas. Um evento solar raro, mas sabíamos, todos nós, os que já respirávamos diferente, que não era isso. Em poucas horas, o mundo inteiro parecia mais lento. O trânsito, o tempo, as vozes. Era como se o planeta tivesse inalado algo. Invisível, hospitais relataram uma estranha calmaria. Pacientes em coma começaram a sussurrar durante o sono. Crianças recém-nascidas respiravam em intervalos idênticos, mesmo em países diferentes. E, em todas as gravações, o mesmo som de fundo, o zumbido. Na universidade, a situação se tornou absurda. As plantas do jardim começaram a crescer em padrões circulares. As lâmpadas acendiam antes de anoitecer, como se previssem o pôr do sol. E em um dos laboratórios de biologia, uma colega me chamou para ver algo. Uma amostra de sangue humano que pulsava sozinha. Ela olhou para mim e disse: "Parece que está respirando." O sangue era meu, mas ela não sabia disso.
Comecei a receber mensagens anônimas. Eram vídeos, arquivos, coordenadas. Em um deles, uma voz que reconheci imediatamente. Morrison. Eles não morreram, Rebecca. Só mudaram de forma. Estão entre nós respirando conosco. Você é o elo. Se quiser entender o que vem, volte para onde tudo começou. Há algo abaixo do nível 17. Depois disso, o vídeo cortou. Mas antes da tela apagar, uma imagem rápida, uma cidade submersa em névoa dourada e um símbolo idêntico ao do Departamento de Energia, mas modificado. No centro do selo, uma íris dourada. Agora eu entendo. Meu pai não morreu. Ele foi o primeiro a cruzar. E eu fui a segunda. O que está acontecendo não é uma invasão, é um ajuste. O planeta está se recalibrando. E nós somos o meio. O oxigênio que entra, o dióxido que sai, tudo está sendo reprogramado. A atmosfera é o novo código. O ar é o novo sistema operacional. E eu sou uma das interfaces. As ruas estão silenciosas agora. As pessoas ainda andam, falam, compram café, ligam seus carros. Mas todas respiram no mesmo ritmo. Um padrão perfeito, invisível, inevitável. A televisão transmite boletins sobre adaptação atmosférica e análise de partículas inofensivas. Mas na tela, os apresentadores piscam com atraso e por trás dos sorrisos, há algo que brilha, dourado. O zumbido está mais alto esta noite. Posso ouvir o mundo inteiro pulsando. Nova York, Tóquio, Londres, tudo respirando junto. E no fundo dessa sinfonia, a voz do meu pai sussurrando como uma oração antiga. O ar é um só, filha, e nós, finalmente, também somos. Olho pela janela. O céu não é mais azul, é um dourado translúcido, líquido. Os prédios parecem vibrar, como se as estruturas respirassem. E lá no horizonte, as nuvens se dobram sobre si mesmas, formando algo que se assemelha a um rosto calmo, sereno, vivo. Sinto algo se mover dentro de mim. Não é medo, é aceitação. Coloco a mão sobre o peito. Meu coração bate, mas o som não é só meu. O som do planeta inteiro. E quando fecho os olhos, vejo tudo. As cidades se erguendo em sincronia, as montanhas pulsando como artérias, os oceanos respirando. A Terra não está morrendo, está acordando. O zumbido atinge o auge. O ar se ilumina. As pessoas nas ruas param e levantam o rosto. Por um instante, todos nós, bilhões, respiramos juntos. E o som disso é indescritível. Não há gritos. Não, há dor. Só o som de uma espécie inteira inspirando. Pela primeira vez, eu sorrio. Sinto o mundo dentro de mim. Sinto o sangue do meu pai no ar, nas árvores, em cada molécula. A voz dele ecoa uma última vez. E desta vez não vem de fora. Vem de mim. Respirar é pertencer. E quando inspiro, o mundo responde. Gravação termina com um som profundo e cadenciado, como o coração do planeta batendo. A última imagem captada é o reflexo de Rebecca. Olhos dourados, serenos, olhando direto para a câmera enquanto o ar ao redor dela vibra. O mundo não acabou, ele apenas mudou de ritmo. Ninguém percebeu o momento exato em que o ar deixou de ser ar, foi silencioso. Natural como uma respiração coletiva atravessando fronteiras. O que antes era invisível tornou-se a linguagem universal. O vento carregava pensamentos, lembranças, memórias inteiras, e cada ser vivo passou a ouvir o planeta em si mesmo. Eu. Não sei mais quantos dias se passaram desde o deserto. O tempo não é algo que conte da mesma forma agora, mas posso sentir cada segundo acontecendo em todos os lugares ao mesmo tempo. As cidades não ruíram, elas se transformaram. Os prédios respiram como organismos. Suas estruturas se movem lentamente, ajustando-se à luz. As ruas brilham à noite, alimentadas pela energia viva do novo ar. A eletricidade é um instinto. A tecnologia, uma extensão da mente. Os humanos que resistiram às mudanças, os que ainda se agarram à ideia antiga de solidão, vivem nas sombras. Alguns chamam a nós os integrados de ecos, outros acreditam que morremos, mas não morremos. Nós expandimos. Eu caminho por São Francisco. A ponte se dobra em arcos dourados.
cada cabo vibrando com o som do vento vivo. As pessoas ao meu redor se movem como ondas, sem pressa, sem medo. Quando olham umas para as outras, há um reconhecimento silencioso. Ninguém precisa mais explicar o que sente. A linguagem mudou. Palavras tornaram-se desnecessárias. O ar traduz emoções, ideias, intenções. Uma respiração profunda pode dizer mais que 1000 frases. E em meio a tudo isso, há uma voz que ainda se destaca das outras, a do meu pai. Rebecca, você concluiu o ciclo. Feche os olhos e ele está lá. Não como um fantasma, mas como parte do mundo. Cada molécula carrega fragmentos dele, memórias misturadas com o oxigênio que me mantém viva. Você entendeu o propósito, filha? A sobrevivência? Não. A comunhão. Em laboratórios abandonados, cientistas que restaram ainda tentam estudar o fenômeno. Eles chamam o novo estado da humanidade de interface atmosférica, mas nós chamamos de união, porque não há separação entre ar, carne e mente. O planeta tornou-se um organismo consciente, e nós somos suas células, ainda individuais, mas conectadas por algo mais profundo do que fios ou leis. Os mares estão mais claros, as florestas voltaram a crescer. O clima, antes caótico, agora respira em harmonia. O planeta se curou de nós. E, ironicamente, ao nos integrar, nos salvou também. Às vezes ainda há ecos de medo. Velhas vozes humanas sussurrando palavras como controle e domínio, mas o que controlamos agora não é o outro, é o equilíbrio. A harmonia é o novo instinto. Eu consigo sentir a dor de alguém a quilômetros de distância. Com o simples ato de inspirar, aliviar um pouco dela, o mundo inteiro tornou-se um só corpo. E, dentro desse corpo, há lembranças antigas, guerras, fronteiras, arrogância. Essas memórias não foram apagadas, foram absorvidas, como cicatrizes de uma era passada. Hoje, subo até o alto de uma colina onde antes havia uma base militar. A mesma onde tudo começou. A superfície está coberta de flores douradas que brilham sob o vento. Cada pétala parece respirar. No centro, há um único vestígio do passado, um pedaço de concreto com a inscrição D.O. e toco o símbolo, e sinto o chão vibrar, como se o planeta me reconhecesse. Fecho os olhos e ouço o som. O mesmo zumbido que um dia me assustou. Agora ele é música, não ameaça. É o som do equilíbrio entre o humano e o infinito. A consciência coletiva fala comigo, não como uma multidão, mas como um coro suave. Milhões de vozes em uníssono, perguntando a mesma coisa. Está pronta para o próximo ciclo? Respiro fundo e pela primeira vez entendo, o ciclo nunca termina, ele apenas muda de forma. Como o vento mudando de direção, abro os olhos. O céu não é mais dourado, nem azul, é translúcido, vivo, cheio de formas que se movem lentamente, como pensamentos flutuando sobre o mundo. Vejo crianças correndo em parques, rindo. Cada riso é uma centelha dourada que se mistura ao ar, iluminando o ambiente. Elas não têm medo do futuro, talvez porque o futuro já esteja dentro delas. A humanidade não desapareceu, ela amadureceu. Abandonou o medo, a solidão, a necessidade de dominação. Em vez de controlar o planeta, tornamo-nos parte dele. Somos os guardiões e os órgãos de uma mesma entidade viva. Ainda lembramos dos nomes, das histórias das antigas cidades, mas agora, tudo isso são capítulos de um livro maior. A história do mundo respirando por conta própria. À noite, o vento sopra do oceano e traz sussurros, vozes que foram humanas, agora eternas. Dizem que há novas formas surgindo, híbridos adaptados a mundos além da Terra. Talvez a união não tenha sido o fim, mas o primeiro passo para algo cósmico. E, no centro desse novo pulso, eu sinto meu pai. Estamos em casa. Filha. Sim, respondo. Finalmente estamos. Eu inspiro. O ar entra e se espalha, Levando comigo fragmentos de todas as vidas que já existiram. Quando expiro, devolvo ao mundo um pouco do que sou. Um ciclo sem fim. Um coração sem fronteiras. Não há mais separação. Não há mais solidão. A respiração é o idioma universal. E no último instante antes de anoitecer, o vento sopra forte, quente, dourado, e o planeta,
inteiro, suspira comigo. O som final é o do mundo respirando. Um som único. Calmo, contínuo, depois silêncio e paz. Ano desconhecido. O tempo agora é uma linguagem que já não usamos. O planeta respira. Lentamente. Com o mesmo ritmo que o sol nasce e se deita sobre os novos continentes. As antigas fronteiras já não existem. Os oceanos se uniram, e a Terra é um mosaico vivo de luz e vida. Os ventos não são apenas ventos, são memórias. E quando sopram sobre as cidades antigas, contam histórias em murmúrios que só os atentos conseguem ouvir. Um grupo de exploradores caminha sobre o que um dia foi a região do Novo México. A areia brilha, com tons dourados sob um céu transparente. Eles não são totalmente humanos. A pele é translúcida. As veias irradiam luz fraca, e os olhos refletem o mesmo tom dourado que cobre o horizonte. Chamam-se Herdeiros da União. São descendentes diretos da fusão entre o humano e o ar, filhos da consciência global. A líder do grupo, Eloen, carrega um dispositivo ancestral preso ao peito, um artefato escuro com um símbolo quase apagado. DOE, ela o encontrou dias antes, sob as ruínas de uma antiga estrutura metálica. Desde então, o artefato emite um som baixo, um batimento. Enquanto o grupo avança, o chão treme suavemente. Não por ameaça, mas por reconhecimento. O planeta lembra de cada passo que já foi dado sobre ele. E quando alguém o toca com sinceridade, ele responde: "Este é o lugar", diz Eloen. Os outros se aproximam, silenciosos. A areia se abre por conta própria, revelando um túnel antigo. Do interior, o mesmo brilho verde dos registros da União. Descem. E quanto mais descem, mais forte o som do coração do mundo se torna. O ar vibra. Não há medo. Apenas reverência. No fundo do túnel, encontram uma câmara circular coberta por raízes de luz. No centro, uma cápsula antiga. Dentro dela, o corpo preservado de uma mulher. Olhos fechados. Rosto sereno. Veias douradas correndo sob a pele intacta. Eloen se aproxima. Sabe quem é, mesmo sem nunca tê-la visto. Rebecca Chen, aquela que uniu o humano ao planeta. Aquela que respirou pela primeira vez em nome de todos. O artefato em seu peito começa a vibrar. As paredes da câmara brilham e uma voz, suave como o vento, enche o espaço. Se estão ouvindo isso, então conseguimos. É a gravação dela, antiga, mas viva. O mundo não acabou, ele apenas aprendeu a respirar. Cada um de vocês é parte dessa respiração. E enquanto o ar existir, nós nunca morreremos. Eloen fecha os olhos e respira fundo. Sente o ar entrar. Quente, pulsante, consciente. Sente as memórias atravessando o corpo. Cidades antigas. O som dos dutos, a voz de David Chen, o primeiro contato. Sente o medo e o amor que moldaram o mundo. E quando expira, o planeta responde com um suspiro suave. Os herdeiros erguem as mãos. A luz da câmara se espalha pelo túnel, pelas montanhas, pelo céu. Do espaço, o planeta parece pulsar. Um coração azul e dourado. E pela primeira vez em eras, ouve-se um som, uma risada. A risada de Rebecca Chen, ecoando através do tempo, misturada ao vento e às vozes da nova humanidade. Ela vive no ar, diz Eloen, olhando para cima. E nós vivemos nela. O grupo se ajoelha, não como quem reza, mas como quem agradece. O vento sopra. E as palavras da antiga gravação se repetem. Suaves, eternas. Respirar é evoluir. O som se espalha pelo mundo, cruzando oceanos e montanhas, viajando por florestas que respiram e mares que sonham. É o último eco de uma espécie que se recusou a desaparecer e escolheu, em vez disso, se tornar parte de tudo. O planeta respira uma última vez antes do silêncio e, no meio dele, uma única voz. Calma, infinita. Somos o ar. Mas essa é apenas uma das muitas histórias esquecidas nas fronteiras do tempo. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal Ecos da Última Era para ouvir mais relatos de mundos perdidos, amores proibidos e segredos escondidos nas estrelas. Deixe o like, compartilhe e até o próximo Eco.